convido a abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 8. O título fala: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Todos acharam? Amém? Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar ainda, amados. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, eu quero te louvar pelo privilégio de estarmos, Senhor, perante o Senhor nesta noite. Eu quero te louvar pelo dia que o Senhor nos deu. Eu quero te louvar, ó Deus amado, por essa rica oportunidade, Deus. Quantos, Senhor, ó Deus, perdidos, sem direção. Meu Deus, e tu nos tens chamado, tu nos tens colocado aqui, tu nos tens enchido com a tua palavra, tu tens, Senhor, tratado conosco, Deus, e isso é um privilégio. No meio de tantos, aleluias, o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para os meus irmãos, o Senhor nos atraiu com cordas, o Senhor nos atraiu com laços, o Senhor nos chamou, o Senhor tem tratado de nós e tem, Senhor, ó Deus amado, nos colocado aqui, Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Senhor, eu te louvo por isso, Senhor. Eu te agradeço por tão grande salvação, porque outrora, Deus, outrora eu estava lá no mundo perdida, Senhor. Mas, Senhor, tu me chamaste, tu me trouxeste, Senhor, tu me limpaste, Senhor, e tu me colocaste aqui, por isso eu te louvo, eu te agradeço, Deus. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, eu coloco a tua igreja, Deus, nas tuas mãos, Senhor, ó Deus amado, Senhor, que tu tenhas liberdade aqui, meu Senhor, nesta noite, para falar, para se manifestar, para fazer aquilo que te apraz, porque o Senhor é Deus, agindo o Senhor, quem pode impedir? Meu Deus, cumpre o teu propósito nesta noite, que os nossos ouvidos estejam sensíveis, que o nosso coração esteja pronto para receber a palavra e que ela venha frutificar em nós, produzindo, meu Senhor, frutos, muitos frutos, para a glória do teu nome, meu Deus. Coloco tudo nas tuas mãos, dá ordem aos teus anjos a respeito deste lugar, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada vida, Senhor, lança por terra toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a angústia, toda a tristeza, tudo aquilo que possa impedir a tua palavra, Deus amado, de ser ouvida, Pai. Trabalha no nosso meio de forma especial. Vem sobre nós, ó Espírito Santo. Vem sobre nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Coloca, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, o Senhor é santo. Deus é santo. A primeira característica de Deus que é revelada a Isaías
é a santidade de Deus. E Isaías tem aquela visão da santidade do Senhor. Deus é santo. E essa visão, ela vai marcar o ministério desse homem. Essa visão vai acompanhar a vida desse profeta, o ministério desse profeta, de forma que muitas das vezes a gente vai ver Isaías se referindo a Deus como Santo de Israel. Deus se revela a Isaías quando do seu chamado, mostrando a sua santidade. Eu iniciei o ano de 2017. Eu estava lá em Iguaba e eu falei com Deus que eu queria mais dele. Eu falei, Senhor, não é só isso que o Senhor tem. O Senhor tem mais e eu sei disso. E eu quero os lugares altos. Eu quero estar contigo nos lugares altos. Eu quero mais do Senhor. Está pouco, Deus. E o ano começou, os dias foram passando e Deus começou a falar comigo a respeito de santidade. Curioso, né? Porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe o que Deus estava me dizendo? Você quer ver mais de mim? Você quer mais? Você quer me conhecer mais? Você quer os lugares altos? Então você se santifica. Você anda na minha presença, Fernanda, e seja santa. Porque sem santificação você não vai me ver. De qualquer maneira você não vai me ver. Curioso é que logo no início do livro de Josué, Josué vai suceder a Moisés. Deus tinha um grande milagre para realizar. Deus ia abrir o Jordão para o povo passar. Mas antes de Deus realizar o milagre, o que ele diz para aquele povo? O que ele manda Josué dizer para o povo? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe qual é o problema da igreja hoje, amados? A gente quer ver os milagres, a gente quer ver as maravilhas, a gente quer ver os sinais, a gente quer ver os prodígios, mas a gente não quer se santificar. E quando a pastora Beth me chamou hoje de manhã, eu falei, pastora, não faz isso comigo não. Ela falou, não, minha filha, Deus já tem uma palavra no seu coração. Eu falei, tem mesmo. Mas é uma palavra dura. E nem sempre o povo está disposto a ouvir. Mas eu estou muito à vontade, sabe por quê, amados? Porque essa palavra Deus estava falando comigo. Era comigo. Então eu posso falar com os irmãos porque era comigo que Deus estava tratando. Era comigo que Ele estava falando. Quando Deus, lá em Gênesis 17, Ele chama Abraão, Ele manda Abraão sair do meio da sua parentela, e Ele diz, Abraão, eu sou o Senhor, teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras traduções, santo. Quando você vai ler o livro de Levítico, e eu terminei agora de ler, comprei até um livro, muito abençoado, para poder estar estudando junto com o livro, você vai ver que as leis que Deus deu àquele povo, revelavam a santidade de Deus. Ensinavam aquele povo a andar por um caminho santo. Ensinava o povo a diferenciar o santo do profano. Quando nós vamos ver, amados, as vestes que Deus mandou fazer para o sumo sacerdote, Arão, ele usava na sua cabeça uma mitra. E aqui na frente, Deus mandou colocar uma lâmina de ouro. E sabe o que estava escrito? Santidade ao Senhor. E a ordem de Deus foi, Arão, todas as vezes que você for ministrar, você vai estar ataviado
com essas vestes. A mitra vai estar na sua cabeça. E essa lâmina estará continuamente diante, aqui da tua testa, aqui, ó, na frente. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Porque quando você estiver oferecendo os sacrifícios pelo povo, você estará levando as iniquidades deles. E assim eles vão poder se aproximar de mim. Estará continuamente. Santidade ao Senhor. O Senhor tem nos chamado para isso, amados. E a primeira palavra que Deus me deu foi a respeito de Nadab e Abiú. Foi ali que tudo começou, foi ali que Deus começou a ministrar ao meu coração a respeito de santidade. Está lá em Levítico, no capítulo 10. Abre a tua Bíblia lá. Levítico, no capítulo 10. Observa que no capítulo 9, Deus mostra ao povo como o povo deveria se chegar diante dele. No capítulo 10, nós vamos ver, os sacerdotes já haviam sido ungidos, Araão como subsacerdote, e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, já tinham sido ungidos. E a palavra vai dizer que aqueles dois homens, Nadab e Abiú, ainda com o óleo da unção sobre a cabeça deles, eles pegam o incensário, colocam fogo estranho, porque a palavra vai dizer que o fogo que acendia o incensário deveria vir do altar. Fogo que foi aceso pelo próprio Deus. Era assim que o incensário tinha que ser aceso. E tem mais, não era para o sacerdote utilizar o incensário, somente o sumo sacerdote utilizava. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú desprezam as orientações de Deus, desprezam aquilo que de Deus tinha falado, pegam os incensários e começam a oferecer fogo estranho ao Senhor. Sabe o que acontece, amados? Eles são fulminados. Eles morrem. E aquilo me chocou tanto, porque Deus falou para Arão, não lamente, não rasgue as tuas vestes, porque o óleo da unção, Arão, está sobre a tua cabeça. E eu falei, Senhor, que coisa dura. Mas o Senhor falou comigo nesse versículo 3 aqui, ó. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Nós entramos aqui nessa noite, queridos. Nós já louvamos. Nós já oferecemos os dízimos e as ofertas. Será que as tuas atitudes santificaram a Deus nessa noite? Será que você que passou por essas portas, quando você entrou nesse santuário, será que aquilo que você já fez aqui nessa noite santificou a Deus? Porque a palavra vai dizer que o Senhor é santificado naqueles que se chegam a Ele. E o nome dEle é glorificado. Isso é sério, queridos. Eu sei que a palavra é dura. Eu sei. Mas o Senhor, Ele trata com quem Ele ama. E o Senhor tem cuidado da minha alma e da tua. A Bíblia vai dizer que o juízo vai começar pela casa de Deus. É por aqui que começa o juízo, queridos. E a quem muito é dado, muito é cobrado. O Senhor tem nos falado sobre santidade. O Senhor tem batido nessa tecla comigo. A gente ora, a gente jejua. Mas precisamos levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Precisamos pedir a Deus para colocar um guarda à porta dos nossos lábios. Precisamos fazer concerto com os nossos olhos. Precisamos pedir para Deus guardar os nossos pés. O que nós temos visto?
Eu escutei hoje a Rosana, eu estava ali no berçário com meu filho, e eu escutei a Rosane Oliveira ministrando aqui a palavra e falando a respeito de Big Brother. É inconcebível, amados, crente vendo Big Brother. É inconcebível. Emprestar os olhos, emprestar a mente para Satanás. Aí, amados, a gente quer ver a glória de Deus. Aí a gente quer ver os irmãos virem à frente, a gente tocar e eles serem curados. Como se sem santidade ninguém vê a Deus? Como? Como? Deus é santo. Deus é santo. E Ele exige do seu povo santidade. Ele exige do seu povo santidade. Queridos, essa palavra falou tanto ao meu coração. Porque Nadab e Abiú estavam perante ao Senhor. Se você for ver lá em Levítico 16, abre lá em Levítico 16. No versículo 1 fala assim: e falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Eu falei, Senhor, como assim? Se chegaram diante do Senhor e morreram. Porque estavam de qualquer maneira. Porque pensaram que podiam fazer as coisas de qualquer maneira. Porque desprezaram a santidade de Deus. E morreram. Se você for ver aqui em Números, o Senhor vai falar de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu li essa semana. Está aqui. Números 3. Vai falar assim, ó. Números 3. E esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazer e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Morreram perante o Senhor. E aí, amados? Eu vou te dizer como é que Deus te vê. Abre a tua Bíblia lá em Efésios 1. Efésios 1. Vamos ler o 3, o 4 e o 5. Diz assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ele nos elegeu para que nós fôssemos santos, Ele nos elegeu para que nós fôssemos irrepreensíveis. Abre a Bíblia lá em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, vai dizer assim, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor te viu lá nas trevas, o Senhor te atraiu, Ele te trouxe, Ele te justificou, Ele te deu condições
de não viver em pecado. Ele te deu o Espírito Santo que habita em você, para que você ande de uma forma santa e irrepreensível diante dele. É santidade o que Deus requer de nós, amados. É santidade. O salmista, no Salmo 93, versículo 5, ele vai dizer que a santidade convém à casa do Senhor. Convém. A santidade convém à casa do Senhor. E como é que nós temos andado, hein? Como é que nós temos andado nação santa? Povo de propriedade exclusiva de Deus, como é que eu tenho andado? Com vestes santas, com boca santa, com ouvido santo, com mente santa. Precisamos vigiar, amados. A Bíblia diz em Romanos 12, que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É não se conformar com o mundo. Tem vezes que meu filho, Lucas, ele chega para mim e fala assim: mãe, eu posso falar essa palavra? E eu falo, não. Aí ele fala para mim, meu marido está ali de prova, mas não é palavrão. Eu falei, mas não é palavra para andar na boca de crente. Tem palavra que não é palavrão, mas não deve andar na boca de crente. Porque Deus te chamou para ser santo. Porque você é o sal da terra. Porque você é a luz do mundo. Não pode andar na boca de crente. Quais são as vestes que nós temos usado, amados? Dentro da casa de Deus. E eu lhe peço perdão, pastora, por estar até falando isso. Mas como é que a gente vem vestido? Outro dia, tem umas 3 semanas, eu fui subir ao monte para orar. Quando eu desci, uma irmã que usava aquele roupão, ela virou para mim, me entregou lá uma palavra, e depois olhou para mim e falou assim: Jesus te quer nessas vestes santas. Eu olhei para ela e falei, amém, minha irmã. Eu não estou falando dessas vestes, eu não estou falando de você andar coberto, mas como é que você tem andado, hein? Como é que você vem para a casa de Deus, hein? Hein, mulher de Deus? Hein, mulher santa? Como é que você se apresenta diante do Senhor? Com que roupa você tem vindo para a casa de Deus? O Lucas muitas das vezes me pede: mãe, eu posso ir com a camisa de Botafogo? Eu, não, você não vai para o estádio. Você vem para a casa de Deus. Você vai com a camisa do Botafogo para o trabalho? Você vai de qualquer maneira para o trabalho? E por que tem que ser assim na casa do Senhor? Hein? Por quê? O que está acontecendo com a igreja de Cristo, amados? O que está acontecendo conosco? O Senhor está requerendo santidade. Você quer ver a glória de Deus? Eu quero. O Senhor que curava é o Senhor que cura. O Deus que operava milagres é o Deus que opera milagres. O Senhor que abriu o Mar Vermelho é o mesmo. Que abriu o Jordão é o mesmo. O Senhor que mandou o maná dos céus é o mesmo. O Senhor que ressuscitou a Lázaro é o mesmo. Ele não mudou. O Senhor não mudou. Nós mudamos. E dessa forma a gente não vai ver a Deus, porque Ele é santo. Ele é santo. O Senhor é santo. Deus é santo. Será que você pode entender isso? Olha como você entra para a casa de Deus. Olha como você caminha na rua. Olha o que você fala, homem e mulher de Deus. Povo que vai morar no céu. Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma. Da minha alma, amados. Mas o nosso Senhor é lindo. E se a gente for voltar lá para Isaías, volta lá. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Quando Isaías tem a visão da santidade de Deus, amados.
Quando ele olha para a santidade de Deus, e ele vê aqueles anjos falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que os umbrais das portas, elas tremem, a fumaça enche aquele lugar. E naquele momento, Isaías olha para a condição dele e ele fala: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Ai de mim. Ai de mim, Senhor. Porque eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor. Ai de mim. Sabe o que significa isso, queridos? Ali, ele tem a consciência do pecado dele. Ali ele se arrepende. Ali ele olha para ele olha para a santidade de Deus, e ele fala: Senhor, ai de mim, e me ajuda. Ai de mim, Senhor, ai de mim. É isso que o Senhor espera de nós nessa noite, diante dessa palavra, queridos. Diga para o Senhor: ai de mim. Senhor, ai de mim. Ai de mim, Senhor, ai de mim. Ai de mim. Eu reconheço os meus pecados. Eu confesso os meus pecados. Eu sou homem de lábios impuros, Deus. Senhor, eu tenho visto que não te agrada. Eu tenho andado por lugares que não te agradam. Eu tenho feito o que o Senhor não quer. Eu tenho pensado o que o Senhor não quer. Falado o que o Senhor não quer. Mas ai de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha alma, Deus. Porque eu sei que o Senhor é santo. Ai de mim. E naquele momento, amados, eu posso imaginar aquele homem prostrado no chão chorando. Eu posso imaginar aquele homem olhando para dentro de si, confessando os seus pecados diante do Senhor, pedindo misericórdia. Sabe o que a Bíblia diz? Que um dos serafins sai dali com uma tenaz na mão, toca nos lábios dele, remove a iniquidade. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te purificar. A palavra de Deus vai dizer assim: vem, vem e argue-me. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu posso tornar em branca lã. O Senhor pode. O Senhor pode santificar os teus olhos. O Senhor pode santificar a tua boca nessa noite. O Senhor pode santificar os seus sentimentos. O Senhor pode santificar os teus pensamentos. O Senhor pode santificar o teu altar, o teu andar. Mas você precisa dizer: ai de mim, Senhor. Ai de mim. Ai de mim, Jesus. Ai de mim. Porque tu conheces o meu caminhar. Ai de mim. É necessário você se arrepender. É necessário você ter consciência do teu pecado. Sabe o que acontece hoje, amados? A gente entra e sai do santuário sem consciência de pecado. A gente entra aqui, dobra os nossos joelhos e não tem a consciência do pecado. É assim que nós temos vivido, amados. A gente vem para a casa de Deus sem consciência do pecado. E nós queremos avivamento. E nós queremos poder do alto. Como? Como? Se o avivamento vem com arrependimento, com confissão de pecados, com quebrantamento, é assim que vem o arrependimento. É assim, amados. É assim que vem. Mas se você disser nessa noite: ai de mim. Se você reconhecer as tuas mazelas, se você reconhecer os teus erros, se você reconhecer que você precisa de santidade, o Senhor está aqui para te purificar, para te santificar.
E aí sabe o que acontece, amados? Depois que o profeta Isaías, depois que ele tem aquela visão da santidade, depois que ele se arrepende, sabe o que diz a Bíblia? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Aí você está pronto, como uma ferramenta na mão do Senhor, para fazer a obra dele. Aí você está pronto para ouvir a voz de Deus falando para você: ei, a quem enviarei? E você pode dizer para ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí a gente vai ver esse homem sendo usado da forma como foi. É isso que o Senhor tem para nós, querido. Eu sei que não é uma palavra doce. Eu sei que não é uma palavra que de repente você queira ouvir nessa noite. Você de repente chegou aqui e não era essa palavra. E eu sabia que era uma palavra dura, eu avisei a pastora. Eu falei: pastor, é isso que Deus tem falado comigo. Você quer ver a tua glória? Você quer ver a minha glória, Fernanda? Você quer? Anda na minha presença, minha filha, e ser perfeita. Controla a tua boca, você fala demais. Você fala demais. Controla a tua boca. Controla o teu pensamento. Leva os teus pensamentos cativos a Deus. Sabe como você se santifica, querido? É aqui, é na palavra. É seguindo o modelo. Não foi assim? Outro dia, no jejum da terceira idade, Deus me deu essa palavra. Foi quando o povo fez todo o modelo do tabernáculo. E aí eles foram montando o tabernáculo e vai falando: a arca foi feita conforme o modelo. O altar foi feito conforme o modelo. Os varais foram colocados conforme o modelo. Tem 300.000 vezes conforme o modelo. E aí sabe o que acontece no final? A glória de Deus enche a casa. Tem que ser conforme o modelo. Há um modelo a se seguir. Mas nós não queremos. Nós queremos os atalhos. Mas com atalho ninguém vê a Deus, amados. Com atalho ninguém vê milagre. Ninguém vê milagre. Eu quero mais de Deus. Eu quero os lugares altos com o Senhor. Eu sei que Deus tem águas mais profundas. Eu tenho dito isso para Deus. O Senhor tem águas mais profundas. Eu quero Deus. Eu quero Deus. E o Senhor fala: então se santifica. Se santifica. Anda na minha presença. Se tu perfeito. É assim que Deus tem falado comigo. E o tempo, amado, o tempo está abreviado. Sabe o que diz lá em Apocalipse? Abre a tua Bíblia lá em Apocalipse. Se não me engano, é capítulo 21. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é. É, 22, desculpe. Vai dizer assim no versículo 11. Quem é justo, injusto, faça injustiça. Vamos ler o 10 primeiro. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E aí, quando eu estava lendo essa tarde, eu me lembrei de um texto lá em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 11, que ele vai falar assim: porque não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração do homem está sempre inclinado a praticar o mal. Porque não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração do homem está sempre inclinado a praticar o mal. Talvez, por nós estarmos sendo reincidentes no erro, e a mão de Deus ainda não ter pesado sobre nós, o nosso coração continua inclinado a praticar o mal. Abre a tua Bíblia lá no Salmo 50.
Salmo 50. Versículo 21. Vai dizer assim, ó: estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Talvez, amados, a gente esteja pensando que Deus é como nós. Talvez a gente esteja vivendo nessa terra pensando nisso. Que Deus é como nós, mas não. Ele é santo. Deus é santo. Deus não é teu igual. Ele é santo. E Ele exige santidade daqueles que se aproximam dEle. A palavra de Deus vai dizer lá em primeiro livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, certa vez o Senhor me deu essa palavra e eu nunca mais me esqueci dela. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do 13 ao 17. Amém? Vai dizer assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. E se, presta atenção nisso agora, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor no tempo da vossa peregrinação. Não são todos que invocam a Deus como Pai, não. Porque chamar a Deus de Pai exige conhecimento, exige intimidade. Há alguns até lá fora de outras religiões, que chamam Deus de Pai, mas sem conhecimento. Mas eu creio que todos que estão aqui dentro hoje, chamam Deus de Pai com conhecimento de causa, sabendo o que significa essa palavra. E aí Deus olha para mim e para você e fala assim: se você me chama de Pai, anda em temor no tempo da tua peregrinação aqui nessa terra. Anda em temor. Se você me chama de Pai, sabendo o que significa isso, olha como você anda nessa terra. Olha como você se porta nessa terra. Olha como você caminha nessa terra. Não é assim que a gente exige dos nossos filhos? Quem é pai aqui? Não é assim? Você não exige obediência? Você não exige respeito? Você não exige que eles andem no caminho certo? É isso que teu pai está te falando nessa noite. Anda na minha presença e ser perfeito diante de mim. E quando a gente está falando sobre santidade, amados, nós falamos sobre separação. Nós falamos sobre um caráter imaculado. Nós falamos sobre pureza de alma. O que será que Deus, quando nos vê caminhando, e quando o inimigo aparece diante dele, o que será que ele fala? Será que ele fala de nós como falou de Jó? Observaste o meu servo Jó? Homem que teme o meu nome, anda na minha presença, se desvia dos maus caminhos. O que será que Deus fala de mim? É santidade, amados. É santidade o que Deus quer. Você precisa brilhar a luz de Cristo. Não se acende uma candeia e se coloca embaixo, escondida. Mas se coloca onde? No velador, para que todos vejam a sua luz. O sal,
Ele foi feito para temperar, para dar sabor. Mas e o seu sal deixar de salgar, para que ele serve, hein? A Bíblia diz que para mais nada presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É duro, amados. É duro. É muito duro. Mas a correção começa por nós. É necessário que você ande na rua e a luz de Cristo esteja resplandecendo. Porque há muitos lá fora precisando ver a luz de Cristo em você. Há muitos lá fora precisando de uma palavra. Há muitos lá fora precisando ver alguém diferente nesse mundo. Alguém que possa olhar, contar. Há muitos lá fora. E eles precisam ver em mim e em você. Porque o Senhor te chamou para anunciar as virtudes dEle. É para isso que o Senhor nos chamou. Eu tenho muito medo, amados. Muito medo. E quem me conhece aqui sabe disso. Eu tenho um companheiro aqui de trabalho, cadê o Daniel? Está lá, trabalhou comigo. Eu tenho muito medo de servir de pedra de tropeço para alguém. Eu tenho muito medo de que por minha causa alguém venha se desviar. Eu tenho muito medo de que por minha causa alguém tropece. Deus conhece o meu coração e eu não estou aqui de brincadeira. Não estou, amados. Deus sabe do medo que eu tenho, do pavor, eu vou dizer assim, de que por minha causa algum dos pequeninos dele se perca. De que por minha causa o evangelho de Cristo seja blasfemado. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que fazer o nome do meu Senhor ser blasfemado. Eu tenho medo, amados. E é por isso que o Senhor fala conosco dessa forma. Porque você está caminhando para o céu. E no céu não entra mácula, mancha, pecado. Não entra. Entra uma igreja santa. Uma igreja lavada, remida, purificada, adornada, a noiva do Cordeiro pronta. É por isso que o Senhor nos fala dessa forma. Ele corrige o filho que ama. Andemos nós em santidade, glorificando o nome do nosso Senhor, amados. Amém? Deus nos abençoe. Lembre disso. Se você entrou aqui nessa noite, você sabe que você precisa de um concerto com Deus. Eu sei que eu preciso, amados. Eu sei. Eu sei que Deus precisa controlar o abrir e o fechar dos meus lábios. Controlar os meus pensamentos que muitas vezes não têm santificado. Não têm sido santos. Eu sei que eu preciso. E por isso nessa noite eu falo, Senhor, ai de mim. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Deus. Tem misericórdia da minha alma. Porque se não for a tua misericórdia, como vai ser? E aí o Senhor vem. O Senhor virá sobre nós, amados. Com uma tenaz. Para nos purificar. E para nos tornar santos para a sua obra. Amém? Deus nos abençoe.